Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, estou aqui mais uma vez para dar algumas orientações para que vocês possam fazer as atividades propostas de História amanhã, quinta-feira. Amanhã nós iremos iniciar o último módulo da apostila 1, módulo 5, com o título Múltiplas Experiências. Então as atividades que eu vou passar para vocês serão na forma de pesquisa, tá? Ou seja, os sistemas serão retomados quando nós iniciarmos as aulas, tá bem? Pessoal, a primeira atividade eu propus assim para vocês, ó. Pesquise como os homens procuraram explicar a origem do universo e dos homens, tá? Vocês vão ver no início deste módulo que a preocupação de explicar a origem do mundo, a origem dos homens, os fenômenos que acontecem na natureza, sempre foi uma preocupação constante entre os homens. Tá? Então, o que vocês vão pesquisar é como os diferentes povos, as diferentes culturas, tá, buscaram responder essas questões. Certo? Nós já vimos algo assim nos últimos capítulos, quando nós falamos do mito. Lembram? Os mitos eram narrativas mágicas, tá, onde os homens buscavam explicar a origem do mundo, a origem dos homens, a partir da ação de deuses e divindades. Ou seja, a ideia de que seres superiores a nós, deuses e divindades, tá, foram responsáveis pela criação do mundo e dos homens. O mito, tá, são narrativas que fazem parte da crença de muitos povos, tá, que buscam explicar a realidade, a natureza, o surgimento dos homens a partir da vontade de ação de deuses e divindades. Tá? Então a religião também é uma forma importante que os homens criaram, tá, para poder explicar a realidade. A partir daí, certo? Tomando como princípio de que foram os deuses que criaram o mundo e criaram os homens, tá? Os seres humanos passaram a ter uma relação de respeito em relação a esses deuses, associando esses deuses às forças da natureza, como chuva, água, sol, fogo, certo? Essas divindades passaram a ser adoradas. Tá? Então a ideia de obediência a esses deuses passou a fazer parte do cotidiano desses homens. Alguns povos passaram a adorar vários deuses, são chamados povos politeístas. Outros povos, certo, passaram a adorar um deus apenas, são os chamados povos monoteístas. Tá? Então a atividade 1 é: pesquise como os homens procuraram explicar a origem do universo e dos homens. E atividade 2, qual é a diferença entre politeísmo e monoteísmo? Tá? Então, politeísmo é a crença em vários deuses. Então, os homens se submetem, ficam obedientes a diversas divindades, porque eles acreditam que essas divindades governam o mundo, tá? E tudo aquilo que acontece na nossa vida, tudo aquilo que acontece na natureza é fruto da ação desses deuses. Outros povos desenvolveram uma religião monoteísta, ou seja, que explica a origem do mundo, a origem dos homens, tá? E tudo aquilo que acontece nas nossas vidas a partir da ação de um Deus apenas. Então, pesquise como os homens procuraram explicar a origem do universo e dos homens. E atividade 2, qual é a diferença entre politeísmo e monoteísmo? Uma outra questão, pessoal, que eu quero deixar para que vocês pesquisem é: por que as aldeias e as primeiras cidades desenvolveram-se próximas aos rios? Então, na atividade, eu já indiquei as páginas que vocês devem ler para poder pesquisar, tá bom? Ora, nós vimos que a partir do momento que os homens passam a se tornar sedentários, quando eles desenvolvem a agricultura e a criação de animais, eles podem se fixar, certo, num espaço, num local, por um tempo maior, tá? Então, o surgimento das cidades e das aldeias tem a ver justamente com esse processo, tá? Onde o homem começa a produzir o seu próprio alimento e criar os animais. E ele pode se fixar por um longo período num determinado espaço. Isso foi muito importante para o surgimento das aldeias e o surgimento das cidades. E a pergunta que eu quero deixar para que vocês pesquisem é: por que as aldeias, as primeiras cidades, desenvolveram-se próximas aos rios? Qual a importância da água na agricultura? Qual a importância da água na criação dos animais? E qual a importância da água para a nossa sobrevivência? Tá bom? Um grande abraço, até a próxima, Deus abençoe. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Tchau, tchau.